Fala minha gente, tudo bem? Você vê a mesma roupa da semana passada, o mesmo boné, na verdade, porque eu gravei no mesmo dia, porque quando esse vídeo estiver indo ao ar eu vou estar numa fazenda fantástica na região de Jundiaí, com alguns dos amigos mais próximos de Chico Xavier, gravando documentário Quando Lembro de Chico. Olha, não quero ficar pegando pesado, mas pelo amor de Deus, né? Se você acompanha aqui, né, por favor, ajude a gente a produzir esse filme. Cara, vintão, tá tudo certo. Nós precisamos terminar de chegar nessa cota e a gente precisa dessa ajuda. E é por isso que eu peço que você me entenda. Nós precisamos de ajuda. E aliás, esse é o tema de hoje. Não é, o tema de hoje não é crowdfunding, nem tipo campanhas pedindo grana pra terminar o filme. Mas o tema de hoje é entendimento. Vem comigo. Emmanuel já começa inspirado esse aqui, ó. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore e a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. E senhoras e senhores, crianças e crianços, animais e animoas, vocês todos que acompanham esse canal, espíritos encarnados e desencarnados, veja bem, aqui nós estamos chegando num ponto extremamente delicado, não só do espiritismo, como do espiritualismo como um todo, e num viés maior da própria raça humana. Entendimento, fraternidade operante. Cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu tento encabeçar em todas as iniciativas o entendimento, a fraternidade operante, a unidade. Eu já dividi isso com vocês em outros vídeos, porque eu entendo que o maior desejo de Jesus e o grande projeto de Jesus é que todos sejam um como eu e o Pai somos um. O amor é um meio para isso, o amor é um meio. O amor é o meio, e claro, o amor é o fim, porque Deus é amor e todas as coisas caminham e marcham em ordem evolutiva para Ele, blá blá blá, lindo. Mas cara, você já parou para pensar quanta picuinha, quanta discussão poveril, quanto mimimi, assim, infantil você tem entre os espiritualistas, os espíritas, entre as pessoas de uma maneira geral. Gente, ninguém se entende. Isso é impressionante. Eu às vezes, rebolo para conseguir, sabe, aglutinar um grupo de pessoas para trabalharem juntas. Isso aqui, olha, isso aqui é atual. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Sabe, essa definição de fraternidade, de entendimento como fraternidade operante e esse esforço para exteriorizar o nosso melhor, para que o melhor dos outros se exteriorize ao nosso encontro, esse desejo de, puxa, vamos fazer junto, vamos junto.
Vamos junto. Cara, isso é imprescindível para que a gente consiga atingir um resultado assim minimamente tangível, para que a gente comece a falar de transformação de mundo. A gente não se entende. Cada um tem a sua verdade, cada médium tem a sua revelação. E as revelações não se conversam. Aí cada contatado fala com um tipo de ET. Aí os ETs também não se entendem segundo os relatos dos contatados, porque cada um anuncia uma coisa. Gente, isso é um pandemônio que passa, infelizmente, pela pobreza da nossa condição moral, intelectual, afetiva, sabe, psicológica no geral. É impressionante. E nós não arredamos pé. Nós não consideramos a possibilidade de que não somos os donos 100% da verdade absoluta, de que nós não detemos isso. Olha, eu até digo para você o seguinte, por um lado, eu vejo uma coisa positiva nessa coisa de que ninguém se entende. O que eu vejo de positivo nisso? Nós tivemos séculos sob o jugo do dogma, séculos sob o jugo da dominação, de alguém dizendo, ei, nós somos os detentores da verdade, nós somos os uno, trinos, santos, católicos, apostólicos, romanos, tem que ser como a gente manda, senão o pau vai comer, a lenha vai queimar e o couro vai assar, vai arder. Quer dizer, nós tivemos séculos sob esse regime de imposição de uma verdade. Aceite. Então, assim, hoje o fato da gente poder discordar, o fato de cada um poder pensar de um jeito, é um benefício, é um avanço, né? O problema é que na diversidade das experiências há diversidade de entendimentos e há diversidade de interpretações, e aí cada um interpreta de um jeito, mas aí cada um quer transformar o seu próprio jeito no novo dogma, fazendo-o descer goela abaixo, e aí ninguém se entende. Enquanto isso, o que precisa ser feito continua lá esperando a gente. Você entendeu? O que precisa ser feito está lá, esperando a gente. A gente continua nesse grande pandemônio de discussão e ao invés de priorizar aquilo que nos une, nós realçamos aquilo que nos separa e separados vamos ficando cada vez mais e separados perdemos força e separados não conseguimos sair do lugar. É impressionante, não é? Não é? Enfim, categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas de recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos as rotas. Animal isso, né? Animal, Emmanuel se referia aos pensamentos como cargas de energia eletromagnética que transitam entre o nosso eu, o nosso espírito, ao nosso cérebro. Muito louco isso. Isso aqui é muito louco. É muito louco pelo seguinte. Hoje nós temos uma compreensão através de pesquisadores fantásticos, por exemplo, que eu curto, admiro e alguns até são amigos próximos, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Você começa a entender a pineal como um órgão cronobiológico, como um epicentro, né? Como um órgão que consegue traduzir ondas eletromagnéticas, estímulos eletromagnéticos em neuroquímica para o seu corpo. Isso não é fantástico? Veja, o Emmanuel, falando isso aqui, né? Eu adoro sempre voltar aqui, ó. 11 de fevereiro de 1958, estava antecipando trabalhos científicos da atualidade, compreensões da atualidade, que percebem que os estímulos eletromagnéticos afetam o nosso corpo. Ora, se o pensamento é uma carga eletromagnética, ele vai afetar o nosso corpo. Né? Isso é fantástico, né? Bom, deixa eu continuar, porque esse não é o tema de hoje. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros,
Criamos por atividade reflexo, desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos, e quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós todos. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas segundo a natureza do nosso chamamento. Cara, sobre isso aqui eu tenho um caso muito louco para te contar. Certa vez, assim, em geral, eu não respondo a críticas de redes sociais, críticas de e-mail, críticas de blog, tem blogs aí para que o cara perde o dia para falar mal de mim ou para ficar me comparando com um monte de gente que eu, né? Em geral, eu não respondo. Em geral, eu não rebato. Em geral, minha receita é Activia e Johnny Walker, né? Cago e ando. Activia e Johnny Walker. Cagando e just keep walking. Porque não vale a pena, porque, sabe... O Chico tem uma história muito curiosa, né? No espírito que aparecia todo dia pra ele com um porrete na mão, ameaçando bater ele e tal, e não sei o que. E o Emmanuel falou, baixa a bola, não responde, ignora, porque se você... O Chico falou assim, eu fiquei com a impressão de que se eu revidasse, ainda que verbalmente, eu daria a ele os fluidos necessários para ele materializar o porrete e me bater, né? Então o Emmanuel já dava esse conselho. Bom, em geral, eu tento não responder, tento, né, tipo, beleza, e tô ficando melhor nisso, até nesse sentido. Mas certa vez, nós disparamos uma campanha, coisa do tipo, falando do ciclo, ou falando de qualquer coisa, qualquer projeto nosso. Cara, e eu recebi, acho que uns 2 e-mails de as pessoas criticando e falando, porque você só pensa em dinheiro, você não tá nem aí com nada. Umas críticas assim, que você fala, puxa vida, né? E nesse dia eu respondi. Assim, não xinguei, não falei nada, mas sabe quando você fala tudo que você tem vontade de falar, com aquela elegância de uma luva de pelica com peso de umas 200 quilos e tá. Por que eu fui fazer isso? Eu respondi isso, eu de repente comecei a perceber que eu e a Priscila começamos a ficar irritados, muito irritados e mal nos falávamos, e a coisa foi pegando, porque eu entrei naquela discussão, eu entrei mentalmente naquele circuito, eu entrei mentalmente naquilo tudo, eu entrei naquele circuito de um jeito, e aí começamos a perceber que estávamos irritados, eu falei assim, cara, essa irritação não é nossa. E aí aconteceu, às vezes aqui em casa acontece assim alguns fenômenos físicos. O Lourenço estava dormindo no quarto dele, eu começo a escutar um brinquedo dele tocando. Que era um brinquedo que era tipo uma cestinha de basquete, que quando você passa a bolinha tinha lá um sensor de infravermelho, e a hora que a bolinha passa, esse sensor detecta e fala, fica tocando. E eu aqui, brava, Priscila, brava na dela, de repente, escutei, falei, nossa, mano, brinquedo do Lourenço tocando, né? Passou um tempo, falei, que estranho. Fui até o quarto do Lourenço, mexi os sacos de brinquedo, porque falei, de repente, né, mexe uma caixa, um saco, de repente tem alguma coisa, né, acionando o brinquedo. Volto pra cá, sacudi numa boa, não aconteceu nada, sento. A hora que eu sento de novo no meu computador, eu falei assim, Pri, eu acho que os espíritos estão tocando o brinquedo do Lourenço. Mas os dois bravos, né? A gente tava num ponto de irritação que foi assim, aí tocou mais uma vez o brinquedo, a Priscila vira pra mim e fala assim, dá pra você ir lá ver o que teus amigos querem? a gente tava uma pilha de nervos. Bom, o fato é que eu falei assim, eu não, vamos junto, né? Vamos junto, como eu vou ver sozinho? Bom, eu sei que nós sentamos e fizemos uma mini sessão mediúnica para ver o que acontecia. E um dos nossos mentores
se manifestou tão logo nós invocamos e falamos. E falou, o que é que você foi fazer? Nós estamos em campanha, você não faz ideia do esforço espiritual que nós temos de fazer para sustentar os trabalhos dos vídeos, da produtora, dos livros, do ciclo e tudo mais. E você me entra nesse nível vibratório com todo o esforço que nós fazemos para cercar e proteger a tua casa. Ele falou, nunca mais faça isso. E, se possível, corrija o que der tempo de corrigir. Terminou a comunicação, o brinquedo parou de tocar, porque afinal de contas era o telefone tocando. Foi muito legal. Eu fui, mandei um e-mail, falei, cara, olha pessoal, tal, me perdoa, eu tô cansado, estressado, blá, 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 não leve em conta, blá, 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 blá. Cara, voltou. Então assim, ó, essa coisa de responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas segundo a natureza do nosso chamamento, essa coisa de você, cara, não crie inimigos à toa, sabe? Não crie, não, mas eu tenho direito de falar, né? Eu falo mesmo. Cara, pensa bem. Porque esse fala mesmo não vai mudar a tua vida, não vai mudar a vida da pessoa. Ao contrário, vai levantar toda uma irritação contra você, vai criar ciclos de pensamento ali, ó, que não estão muito amigáveis para você, e esses ciclos vão te atingir. Aqui, ó, os pensamentos não são cargas de energia eletromagnética. Meu amigo, se tem alguém pensando em quebrar a tua cara, se tem alguém rangendo os dentes por causa de você, você está sendo atingido por torpedos eletromagnéticos. Torpedos de carga eletromagnética. É por isso que Jesus falou que se você fosse ao templo para fazer o seu sacrifício, ou seja, para se conectar, fazer o seu momento de espiritualidade, se abrir, você vai lá para se abrir. Mas se tiver alguém que tem alguma coisa contra você, você vai lá primeiro, resolve a tua treta e depois você vai fazer o seu sacrifício, depois você vai fazer o seu momento de espiritualidade. Você percebeu? Por quê? Porque pensamentos são cargas eletromagnéticas e nós temos um troço na nossa cabeça chamada glândula pineal que traduz estímulos eletromagnéticos em neuroquímica. Você começa a receber esses dardos eletromagnéticos, esses mísseis eletromagnéticos de pessoas que, poxa vida, pensa bem, né? Então assim, será que vale a pena você... Olha, eu confesso pra você que eu sempre fui muito despachado, eu sempre falei, eu falo mesmo. Cara, a gente tem que pensar muito bem, porque esse entendimento, essa coisa de exteriorizar a nossa melhor parte é o que realmente importa. Abracemos nós as nossas sombras, cuidemos nós das nossas próprias sombras, mas, bicho, evita, né? Vai fazer o seu sacrifício, depois você vai fazer o seu momento de espiritualidade. Você percebeu? Por quê? Porque pensamentos são cargas eletromagnéticas e nós temos um troço na nossa cabeça chamada glândula pineal que traduz estímulos eletromagnéticos em neuroquímica. Veja, até o ingresso na consciência cósmica, que é o ingresso na consciência cósmica, consciência com C maiúsculo, senão o cumprimento daquele projeto de Jesus que eu falei no começo do vídeo, ser um como eu e o Pai somos um. E Jesus é um ser que já trilhou esse ingresso. Ele já está integrado, unido, né, com a consciência cósmica. Então quem vê Jesus vê a consciência cósmica, vê. Quem me vê ao Pai. Lembra que ele falou isso para Tiago? Né? Até lá, gente, nós somos luz e sombra. E refletimos e atraímos luz e sombra na proporção que assim o somos. Né? A cósmica. Todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem
a influência da retaguarda. Veja, até o ingresso na consciência cósmica, que é o ingresso na consciência cósmica, consciência com C maiúsculo, senão o cumprimento daquele projeto de Jesus que eu falei no começo do vídeo, ser um como eu e o Pai somos um. E Jesus é um ser que já trilhou esse ingresso. Ele já está integrado. É o foco, gente. Foca naquilo que é preciso fazer. Foca naquilo que é preciso fazer. Cara, vai revidar pra quê? Foca naquilo que é preciso fazer. E se uma crítica, se tacaram pedra em você, se tacam pedra na gente, e se isso nos machuca, é porque nós ainda não compreendemos totalmente as nossas partes ocultas. Por que é que alguém que nos ataca, por que é que nós damos a alguém que nos ataca o poder de nos desestabilizar emocionalmente, mentalmente? Por quê? Por que nós abrimos essa porta de fraqueza? Por que a crítica dessa pessoa me afetou tanto? Por que eu estou dando esse poder para ela? Por que eu estou abrindo essa porta? Por que eu estou deixando essa porta destrancada e permitindo que ela entre? Por quê? Por quê? O que é que eu preciso melhorar? Cadê o meu foco? Cadê o meu foco? Sabe? Cara, isso vai melhorar muito a tua vida. Porque eu tô dizendo, vai melhorar a tua vida, eu sei da verdade, cara, porque melhorou muito a minha. Tô te dando uma dica de brother. Uma crítica, se tacaram pedra em você, se tacam pedra na gente, e se isso nos machuca, é porque nós ainda não compreendemos totalmente as nossas partes ocultas. Por que é que alguém que nos ataca, por que é que nós damos a alguém que nos ataca o poder de nos desestabilizar emocionalmente, mentalmente? Por quê? Por que nós abrimos essa porta de fraqueza? Quer dizer, uma coisa é quando o cara te atira a pedra que ele te atirou, te feriu, bateu, tal. Cara, mas uma coisa é essa pedra que te acertou e o porquê ela acertou e o porquê você deixou que ela te acertasse. E outra coisa é o cara que atirou. O cara que atirou não sabe por que tá atirando, né? Volta lá atrás, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus no alto da cruz, ele testemunha a lição mais preciosa e ao mesmo tempo ele atesta a nossa degradante condição de ignorantes. Não existe mal, existe o ignorante. Existe aquele que ignora o seu potencial de bem, aquele que ignora a sua vocação de bem. Isso é muito sério, gente. E com essa postura, eu te digo que é possível que a gente comece a treinar esse perdoa, porque eles não sabem o que faz. A gente separa aqui, o criminoso da criminalidade, né? Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Não pense que você vai ser um besta, um tonto, sabe? O que é feito de gato e sapato por causa disso. Não pense, olha, tá aqui direto. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura. Cara, quanto mais a gente consegue se diminuir para ajudar, maior nós nos tornamos. Essa é a verdade, sabe? Quanto mais a gente se esconde, mais brilha a nossa luz. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina e a expandir-se em nós em reflexos de protetora renovação. Não tenho o que acrescentar. Esse cara é demais. Cara, fica aí para você mastigar, fica aí para você diluir, fica aí para você repensar atitudes. Eu vou ficar aqui repensando as minhas,
tentando baixar o tupete, perceber, compreender a ignorância, abraçar ela com amor e de alguma forma tentar trazê-la comigo. Não pense que você, agindo assim, você se diminui. Mas é que se a gente é atacado por alguém que está no chão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abaixar. E abaixando, abraçar. E abraçando, levantar-se. E ao levantar-se, trazer essa pessoa junto conosco. Então, pode parecer que estamos nos humilhando, mas aquele que tem plena consciência dos domínios do amor e também da grandeza da ignorância, percebe que é preciso se dobrar ao encontro do outro, que ainda não compreendeu. De alguma forma, parecer estar ali ao chão com ele, para poder segurá-lo, retê-lo junto do peito e com ele levantar, levantando-se, trazendo ou fazendo levantar. Esse é o mistério do entendimento. Esse é o mistério do amor, do perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante.